Olá, tudo bem? Como vão? Espero sinceramente que quando você estiver vendo esse vídeo, essa mensagem, essa palavra que vamos compartilhar possa lhe acrescentar alguma coisa e você possa, mais do que gastar o seu tempo, você possa acrescentar uma ideia, um projeto, uma proposta, um pensamento na sua compreensão de vida. Já gostaria de iniciar o nosso vídeo justificando por que eu estou com essa camisa. Quem me conhece sabe, e quem é principalmente do Amazonas sabe, que nós temos lá em Barcelos o Festival do Peixe, onde duas agremiações disputam todo o seu talento, disputam a cada ano o campeonato. Esta camisa é do peixe contrário à minha. Eu participo do grupo do peixe acaradisco. Essa camisa é da camisa cardinal e eu estou usando ela por dois motivos. Primeiro, por causa do respeito que eu tenho por tanta gente dessa agremiação, são meus amigos, gente muito boa, que sempre me tratou com muito carinho, com muito afeto. Por causa disso, o reconhecimento, a importância dessa agremiação dentro da cultura barcelense. Mas também porque na última semana, uma das maiores torcedoras do Cardinal, eu chamava ela inclusive de sócia proprietária do Cardinal, que é esse peixe que eu estou usando na camisa, faleceu. A dona Nuru faleceu. Uma senhora que tinha um respeito muito grande da comunidade, tinha uma participação muito efetiva na agremiação do peixe cardinal. Por causa disso que eu estou usando essa camisa em homenagem a essa pessoa muito querida, que Deus a tenha. E porque eu vou falar sobre um assunto que também tem a ver com morte e tem a ver com esse momento difícil que a comunidade perdeu a dona Nuru. Minha mãe está fazendo agora 1 ano do seu falecimento, 2 anos da morte do padre Itamar, por esses dias também, o assunto que começou a aparecer como se fosse uma espécie de coincidência, fosse ligando todos esses pontos. Eu vou fazer uma indicação de 2 filmes que eu acho que valeria a pena a gente assistir. E a minha reflexão sobre morte vai ser baseada na experiência desses 2 filmes. O primeiro é um documentário que está na Netflix, chamado Caverna dos Ossos. Neste documentário, muito interessante, a gente vai conhecer os estudos e as descobertas de uma equipe de arqueólogos na África do Sul, mais especificamente, com relação a uma espécie que viveu mais de 150 mil anos antes da nossa espécie e que eram considerados pessoas dentro da história da evolução, eram considerados apenas uma pré-humanização, não eram considerados racionais, ou pelo menos não eram considerados capazes de produzir linguagem, de produzir consciência, chamado Homo naledi, Homo naledi, que já tinha sim informações sobre essa condição, essa geração pré-humanidade. No entanto, as últimas pesquisas dessa equipe de arqueólogos foi descobrir uma caverna dentro daquele ambiente onde vivia essa espécie de Homo, essa espécie de pré-desenvolvida, que ainda estava em evolução antes do Homo sapiens. Foi descoberta uma caverna onde se enterravam os mortos desse grupo. E aí começa a se questionar. Por quê? Para enterrar o morto, você tem que partir do princípio que quem está enterrando tem, no mínimo, consciência do que está fazendo. Porque o que seria o normal ou natural dentro de uma espécie onde não se tem nenhum tipo de rito ou nenhum tipo de pensamento sobre o pós-morte? O normal seria lamentar ou chorar a morte, como os próprios animais fazem quando eles percebem que alguém da espécie deles
foi violentado, foi morto, eles têm um choro, têm uma dor muito grande, mas deixa a carcaça lá. Não tem um propósito de enterrar, porque justamente não teria, em tese, nenhum ritual e nenhuma atribuição de sentido. O que você tem? O animal morreu, ele fica lá. E ele fica à disposição, tanto dos vermes, das bactérias, quanto dos outros animais que podem vir a se aproveitar daqueles restos do animal. Urubu, por exemplo. Então, o que nós temos? Pensava-se que a espécie humana, o Homo sapiens, seria o primeiro agrupamento humano a dar sentido para a vida. Portanto, quando alguém da espécie morria, eles entendiam não só a perda, mas entendiam também que aquela perda significava e de algum modo indicava a fugacidade da vida. Portanto, nós conseguimos enterrar nossos mortos a partir de diferentes rituais em todas as culturas, porque nós entendemos primeiro o processo de afeto com aquele que morreu, mas também entendemos que quando aquela vida termina, é um anúncio de que a própria vida nossa, ou a vida ao nosso redor, ela é também finita e, portanto, deve ser vivida, deve ser valorizada, deve ser compreendida, deve ser preservada. Por quê? É um dom inequívoco da nossa finitude. Eu estou vivo agora, garantia nenhuma eu tenho sobre o minuto seguinte. Então, pensava-se que este raciocínio era apenas do Homo sapiens. Quando descobre essa caverna dos ossos, onde não só você tem os ossos, mas você tinha fogueira, e aí você tem que deduzir por que é que se organizava uma fogueira dentro de uma caverna. Por causa do ritual, por causa do entendimento que se fazia. Quem já teve oportunidade de passar algum tempo na escuridão, no breu, na mata, numa pescaria, sabe muito bem que chega à noite, a coisa mais importante é acender o fogo, ou ligar um bico de luz. Por quê? Porque isso dá um conforto de que você está num lugar escuro, mas você está protegido, porque algum foco de luz existe. Então, as fogueiras produzidas dentro desta caverna e o lugar onde se colocavam os mortos, o modo como se colocavam os mortos. Inclusive, um dos esqueletos achados é de uma criança dentro, numa posição fetal e segurando na mão o que parece ser uma espécie de ferramenta usada ou pela criança ou os pais, quem enterrou, colocou como se você precisar, na sua passagem daqui para o outro lugar aonde você está indo, você usa essa ferramenta. Então é algo impressionante, porque não se trata apenas de uma descoberta arqueológica, se trata de uma rediscussão sobre a evolução, mas também se trata de uma discussão teológica, no sentido, quando que o ser humano começou a falar sobre Deus, ou sobre o desconhecido, ou sobre a vida após a morte? Qual foi o momento que isso aconteceu? Segundo as pesquisas do que vinha sendo estudado, foi quando se define o aparecimento do Homo sapiens. Aqui, o Homo sapiens, o que é? É o homem que pensa, é o humano que pensa, que raciocina. Porque no raciocínio você tem a compreensão da linguagem, você tem a interpretação da linguagem e você tem a possibilidade de você abstrair da linguagem. Sem a linguagem você só consegue conhecer o que é físico, aquilo que é palpável, aquilo que é acessível. Com a linguagem você consegue produzir discursos daquilo que existe, daquilo que não existe ou daquilo que você imagina que possa existir.
A linguagem é que nos dá essa capacidade de entendimento sobre a nossa própria existência. Portanto, pensar sobre a vida, pensar sobre o pós-morte, pensar sobre esta passagem. E aí a ideia daquela criança com aquela ferramenta na mão é algo que ficou me impressionou de modo muito grande, porque eu fiquei pensando na quantidade de significados daquela ferramenta na mão da criança. Porque, imaginando que os antigos tivessem a ideia de que o outro lado é um outro lado onde você mesmo vai propiciar a chegada nesse outro lado, a ideia de dar uma ferramenta a ela é dar um sentido muito grande, que ainda você não está acabado, você não está sozinho, você não está morto, você vai morrer, mas não vai estar morto. E aí a gente começa a fazer toda a ligação entre esses elementos possíveis, porque, como eu disse, são descobertas recentes, que ainda carecem de muitos estudos e de vários outros conhecimentos para chegar num conhecimento comum, mas você começa a fazer link de tudo isso com palavras da nossa fé. Por que Jesus fala para Marta, ainda que morra, permanece vivo? Que ideia é essa, quando ela vai chorar pela morte do irmão? Não, Marta, calma, seu irmão vai ressuscitar. Porque quem crê em mim, ainda que morra, permanece vivo, é algo potencial demais, que provavelmente pode ter tido princípio, ponto de partida, nessa visão mais primitiva que até o momento estávamos desconsiderando, ou no mínimo estávamos não conhecendo. Com essas novas descobertas, e o documentário apresenta isso de uma forma muito bem feita, a gente começa a repensar qual é o papel do Homo sapiens, a gente olha com muito respeito para o papel do Homo naledi, e a gente começa a ter que abrir mão de determinados preconceitos, de que, de fato, nós somos uma raça privilegiada, ou somos a espécie mais dotada e valorizada dentro do desenvolvimento humano. Talvez a gente tenha que pensar nisso. Mas aí eu me lembrei de um filme japonês chamado A Partida. É um filme de 2008, que valeria a pena procurar e tentar assistir. Eu não tive tempo de fazer uma busca para saber se existe ele em qualquer plataforma ou em qualquer lugar onde você possa assistir, mas você pode fazer isso, inclusive compartilhar depois nos comentários para que outras pessoas também possam assistir. Esse filme de 2008 é um filme japonês que é de uma delicadeza que a gente fica assim estarrecido. Quem vai assistir o filme pode assistir o filme muito preparado para se sensibilizar. Porque ele vai contar a história de um jovem músico que fica desempregado e que, procurando emprego no jornal, nos classificados, ele vai confundir o anúncio de emprego, achando que era para trabalhar numa agência de viagem, e chega lá, ele é contratado para cuidar do corpo das pessoas que morrem. E é algo interessantíssimo. Primeiro por essa ideia, né? Agência de turismo, agência de viagem, velório, cemitério. Então é muito interessante essa ligação. Mas aí, o que me chama mais atenção no filme é que o menino jovem, que não se dava conta da própria existência, que vivia uma vida achando que ou não iria morrer tão cedo, ou que teria controle das suas decisões e do próprio ego, ele precisa reinventar o olhar, porque, segundo a tradição, naquela região onde ele morava, cuidar dos mortos era uma profissão não aceita, uma profissão rejeitada, porque tinha contato com aquilo que era putrefato, aquilo que já não tinha mais vida, mas era muito valorizada no sentido da sensibilidade. Como ninguém cuidaria, a família não cuidaria, a pessoa que cuidava
tinha todo um processo de aprendizado com o morto de quem ela cuidava. E esse menino que entra neste lugar, tentando desenvolver todas as suas capacidades, imagine um músico, né, de uma orquestra sinfônica, um jovem, numa sociedade totalmente tecnológica, ter que gastar o seu tempo em aprender com os velhos que morreram. Porque ele vai cuidar do corpo dessas pessoas que morreram e vai aprender com a vida dessas pessoas. Daí você faz as suas relações com a própria vida ou com a própria experiência que cada um de nós experimentamos. Mas é interessante, eu fiquei pensando em tudo isso, como eu disse, por causa da morte de um, de outro, das experiências de velório, de luto, de perda que a gente vai experimentando na vida, mas eu fiquei pensando tudo isso também na força da própria existência. Por quê? A gente enterra os mortos e quem enterra pessoas muito próximas tem um baque muito grande, dor de perda de filho, perda de pai, perda de mãe, amigos, é algo muito forte que mexe com toda a nossa estrutura psíquica, física. Tem gente que adoece por causa disso. Mas se você parar para pensar, é justamente nesta hora que a gente consegue dar o passo e aprender com a morte daqueles que se foram. A gente consegue entender a importância daqueles que se foram. E a gente consegue, inclusive, dar uma outra dimensão para aqueles que se foram. Porque na sociedade do século desenvolvimentista, do século XVI, né, com as grandes navegações e vem cada vez mais se apurando adiante, a morte se tornou apenas um ritual de descarte dos corpos. E é por isso que é tão duro, porque na nossa cabeça, ao enterrar um ente querido, é como se a gente estivesse enterrando a pessoa que a gente ama. E na verdade, tanto a Caverna dos Ossos, lá do Obo Naled, quanto esse filme que eu estou sugerindo para vocês, é justamente ampliar, a partir do dom da linguagem, da compreensão, da busca de sentido, da busca de significações, é dizer, eu não enterrei o que a pessoa foi, o que a pessoa é para mim. Pelo contrário, aquilo que a pessoa é para mim está em tudo, está num monte de manifestações que são muito vivas. Eu apenas tive que dar um sentido para o corpo dessa pessoa, para que ela não ficasse, desculpe a expressão, eu sei que pode chocar, mas que ela não ficasse como uma carcaça jogada no meio da rua. Não, eu tenho um sentido para isso. A comunidade na qual eu participo, meus amigos, minha família, as pessoas que me amam, me deram um apoio para que eu fizesse esse movimento, e ao fazer esse movimento, eu entreguei essa pessoa à terra como alguém que planta uma semente, como um feto que é colocado novamente no útero, pensando que a terra é a nossa mãe. Eu devolvo esse feto para o útero, talvez com uma ferramenta na mão, para que ela possa fazer a passagem que tiver que fazer. Mas o que aquela pessoa foi, não vai junto no caixão. Eu continuo olhando para a cama onde ela dormia, eu continuo olhando para a cadeira que ela sentava, eu continuo pensando na comida que ela gostava de comer, na música que ela cantarolava, nas piadas que ela fazia, no tom de voz, e tudo isso é a vida. É aqui que se concentra a força da vida. Aprender a perceber isso, e aqui eu chamo a atenção para o menino lá do filme, o jovem estudante, aprender a cuidar do corpo para devolvê-lo à Mãe Terra, mas aprender com tudo aquilo que a pessoa foi, seus sentimentos, suas belezas, suas dificuldades, seus defeitos, tudo isso produzia em mim uma força que me impulsiona e que me coloca adiante. É um tema para se refletir mais vezes. Eu até me comprometo de voltar a falar sobre isso, porque acho que é algo que vale a pena. Em todo caso, fica a sugestão. A Caverna dos Ossos está no Netflix. E o filme A Partida é um filme japonês de 2008. Eu não tenho nenhuma referência se tem alguma plataforma. Se alguém tiver, posta para compartilhar.
Gostou do vídeo? Deixa um joinha. Acha que tem gente que pode receber essa mensagem? Compartilha. E se você puder, se inscreva no canal. Desejo tudo de bom para você e tudo de mais vital. Mesmo que, enterrando nossos mortos, nos fortaleçamos com o fogo da esperança. Um abraço, fiquem bem. Até a próxima.